Pessoal, posso voltar? Sim, por mim sim. Pode. Também. Tem 8, 10, basicamente, né? Então, vamos voltar então, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, conforme eu estava falando, né? Até aqui as exclusões, vocês estão acompanharam certinho? Até as exclusões, até quando eu escrevi receita? Sim, né? Sim. No caso das exclusões, que o senhor falou que é direto da lei, sempre no Isso. exercício vai trazer daí? Isso, agora embaixo, na linha de baixo, Rosana, você escreve o sinal de menos, escreve receita de participação societária, valor de R$ 20.000. Você está vendo a minha tela? Tô. Tá? Daí o que que vai acontecer? Quando a gente fizer isso, a gente já encontrou a base de cálculo da CLL, que é o valor de 100 mil menos R$ 20.000, que vai dar o valor de R$ 80.000. Então, é por isso que a contribuição fala que o resultado do exercício ele é ajustado. Ajustado de que forma? Através das adições e as exclusões que a lei considera. Daí que a gente vai encontrar o valor do lucro ajustado para fins de cálculo da base da contribuição. Tá ok? Professor? Oi? Alguém falou? Alguém falou alguma coisa, pessoal? Ninguém falou nada? Eu não falei nada. Então, professor, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer o cálculo da alíquota. Qual que é o cálculo da alíquota? A alíquota é o valor que está na lei. Basicamente, o valor de 9%. Por que 9%? Porque é uma empresa em geral. Então, aqui está dizendo... Aqui não fala se é uma instituição financeira, ele fala que é qualquer empresa. Então, ou seja, qualquer empresa, a alíquota é de 9%. R$ 80.000. O quê, professor? Oi? Você falou que é uma empresa o quê? Aqui, ó, como o exercício ele não fala o tipo de empresa, né? Se é uma empresa, uma instituição financeira, se é uma empresa seguradora, ele não fala. Então, ou seja, a gente vai considerar como empresa em geral a alíquota de 9%. Entendi. Beleza? Ah, tá. Se aqui tiver escrito é uma instituição financeira, daí sim a alíquota muda. De 9% vai para 15%. Tá? Então, sempre se atente ao que o enunciado fala. Se é uma empresa ou se ele fala instituição financeira. Tá ok? Então, 80 mil vezes 9%, vai dar R$ 7.200. Esse é o valor de quem? Da CSL, a contribuição. Tá? Então, seja, feito isso, pessoal, a gente encontrou o valor, 7.200. Como que é feita a contabilização da CSL? A contabilização ela é feita dentro do mês de competência que ocorre, né? Então, a contabilização ocorre dentro do mês. A contabilização, né? Dentro do mês. E o pagamento ocorre no mês subsequente. Então, ou seja, se o fato gerador ocorreu em janeiro, o pagamento é em fevereiro. Se o mês de competência é fevereiro, o pagamento é março. Se o mês de competência é março, o mês de competência é abril. Tá? E assim sucessivamente. Tá ok? Professor, mas essa empresa ela faz de forma trimestral, que nem foi feito aqui. Ela apura, né, basicamente os 3 meses, daí no final do trimestre ela apura o montante total daí. Tá ok? Então, como que vai ser a contabilização dentro do mês, né? A gente vai ter aqui um débito, na qual conta, basicamente, resultado do exercício. Porque ele está deduzindo o valor do lucro ou do
prejuízo. Qual o valor? O valor de 7.200. Tá ok? E a contrapartida, o que vai acontecer? Um crédito com o nome do tributo. CLL a pagar. Então, ou seja, nesse mês, ele fez a contabilização, ele provisionou o tributo. Provisionar o tributo é lançar para efeito de pagamento. É dar a entender que vai ter um critério de pagamento nesse tributo. Quando faz provisão, geralmente com provisão de 13º, provisão de férias, é como se informasse para o fisco que você vai pagar esse valor. É claro que depois esse valor ele vai ter as suas compensações ou não. Ele pode se realizar maior ou se realizar menor. Daí que vai entrar as devidas compensações daí. Tá? Então, professor, então, ou seja, em um mês, no mês que ocorre o fato gerador, que é dentro do mês, qual conta que vai debitar? Qual conta que vai deduzir? O resultado do exercício. Então, ou seja, pode ser o lucro ou prejuízo. Ele vai deduzir essa conta, porque a gente vai pagar um tributo sobre quem? Sobre o resultado. E a contrapartida vai gerar uma obrigação para o fisco, de CSL a pagar de 7.200. Professor, Ah, oi. Tá caindo? professor, Oi, pode falar. não consegui entender nada porque o áudio está travando. Tá. Estão ouvindo agora? Você quer que eu saia e entre de novo? Agora tá melhor. Tá melhor? Que o meu áudio Sim, só tá agora ligado sim. no áudio só. Não tô ligado a bicana, nada. Melhorou aí, pessoal? Ih, voltou a travar. Voltou? Será que é a internet, então? Uhum. É a internet, né? Pode ser? É a E daí não é internet. só aqui, Já tá né? dizendo aqui a internet. Internet caindo. Tá normal aí, pessoal? Tá picotando ainda. Tá pegando? Usando pegueiras de contabilização. Agora Melhorou? tá. Aqui pra mim tá normal. Aqui pra mim tá normal. Tá bom. Pessoal, tá ouvindo normal aí? Agora sim. Agora sim? Agora parece que sim. Então tá bom. Quero só fechar a porta. Espera, eu vou sair. Vamos lá então, pessoal. Continuando. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, né? Sim. Qual parte que eu parei, que picotou aí, que ficou ruim? Eu não entendi desde a parte do débito lá. Ah, do débito. Então vamos lá então. Não sei os outros. Vou voltar desde o começo. Também. Então, beleza. Vou voltar desde o começo aqui, então, tá? Então, assim, pessoal, a gente vai pegar o resultado do exercício, né? No caso, o valor de 100 mil reais. A gente vai verificar quais as adições e exclusões que teve de acordo com a lei, tá? Então, se a gente pega direto de acordo com a lei, tá? Então, se é resultado, basicamente, resultado positivo, tem um resultado negativo. Então, lá no slide, que eu coloquei lá para vocês, o resultado negativo equivale à despesa. Você vai somar. Resultado positivo, no caso do exercício que deu receita, né? A gente vai excluir. Então, coloquei as exclusões. No caso aí do exercício, 20 mil reais vai entrar como exclusão. Ok? E a gente apontou o valor de 20 mil reais, correto? A gente subtraiu 100 menos 20 mil, que deu a base de cálculo de 80 mil reais. Tá, ok? Até aqui tranquilo, Rosana e demais? Eu confundi no resultado positivo. Sim. Tá. O senhor falou o resultado positivo?
Resultado aqui, ó. O resultado aqui, ó. As adições e exclusões. A gente vai pegar direto da lei, tá? Sim. Então, ou seja, aqui o exercício ele fala receita de participação societária. Então, é um valor positivo que ele teve. Mas lá na lei, o resultado positivo, ele é considerado como exclusão da base de cálculo. Tá ok? Exclusão. Exclusão, porque está lá na lei, não é que eu estou inventando, é lá do critério da lei que a gente pegou, que ele considera como adição e como exclusão. Tá? Tá. Então, ou seja, a receita aqui no exercício ele vai entrar como exclusão. Se é exclusão, a gente vai colocar os 20 mil reais, a gente vai pegar os 100 mil e subtrair os 20 mil reais, que vai dar 80 mil reais. Até aqui tranquilo, né? Tá. Daí os 80 mil reais, ele já é o valor da base de cálculo. A gente chama que esse 80 mil reais, ele já é o quê? O lucro, né? O lucro ajustado, é o lucro ajustado. Por quê? Por que ajustado? Porque ele já passou pelo processo de adições e exclusões do fisco. Tá ok? Aí o valor, 80 mil reais, a gente multiplica vezes 9%. Por que 9%? Porque o exercício fala de uma empresa em geral. Empresa em geral, a alíquota sempre é 9%. Se for uma instituição financeira, por exemplo, daí você vai ter que fazer o cálculo considerando a alíquota de 15% quando é instituição financeira. Daí a contabilização. Estou escrevendo errado, pessoal, que eu estou com uma mão no celular e uma mão no notebook. Tá? A contabilização. A contabilização ocorre sempre dentro do mês, ou seja, ocorreu o fato gerador dentro daquele mês, ocorreu o lucro naquele mês, a contabilização vai ser feita dentro do mês, mas o pagamento vai ser feito no próximo mês. Tá? Então, no caso do exercício aqui, como é que vai ficar? Como é que vai ser o lançamento? Vai ser um lançamento a débito, deduzindo o resultado do exercício. O que é o resultado do exercício? Lucro ou prejuízo. Débito, deduzindo. Por que deduzindo? Porque as contas do patrimônio líquido, as contas, lembra da contabilidade 1 lá? Na conta que vocês tiveram comigo, as contas patrimoniais, as contas de balanço. As contas de patrimônio líquido, elas têm natureza credora. Então, toda e qualquer diminuição dessas contas, elas são o quê? Diminuídas. É claro que aqui vocês já vão no conceito direto, já não precisa fazer razonamento em nada, já vai direto na cabeça. Diminuir uma conta do patrimônio líquido. Diminuir uma conta do patrimônio líquido é debitá-la. Então, 7.200 o débito, em contrapartida, você vai gerar uma obrigação a pagar, que é esse tributo que a gente apurou o valor, que é CCL a pagar. Tá? Que vai ser uma conta de passivo, né? A pagar passivo. A receber, né? Conta de ativo, né? Os direitos. Então, aqui eu já fechei a contabilização. 7.200. No próximo mês, você vai pagar. De que forma que você vai pagar? Como é que eu vou pagar? Eu vou fazer... O que eu vou fazer? Eu vou fazer um débito, né? Na CSL a pagar, porque eu estou liquidando uma obrigação, não estou? Estou liquidando uma obrigação, né, pessoal? Do qual valor? O valor é o mesmo, 7.200. 7.200. E a contrapartida vai sair de quem? Do meu caixa. Tá? 7.200. Tá? Professor, mas esses conceitos de débito e crédito, agora, todos os impostos, os tributos têm? Tem. E por que eles são importantes a gente saber, pessoal? Por quê? O conceito de mecanismo de débito, crédito em um tributo, a gente consegue saber se ele é cumulativo ou não cumulativo. Quando um tributo ele tem um mecanismo de débito e crédito, a gente fala que esse tributo, basicamente, ele é um caráter não cumulativo. Ele permite compensação, ele permite uma dedução do fisco. Quando ele não tem caráter não cumulativo, ele não tem lançamento de débito nem crédito, somente um único lançamento, que é a débito. Tá? Então, esses conceitos eles são importantes para a gente ter lá o regime depois. Que a gente vai fazer tudo basicamente, eu vou ficar debitando, creditando conta, não. A gente vai fazer o resultado final já, o débito e crédito. A gente já vai ter que meio que estar, meio entendendo esse mecanismo, tá? A gente vai estar aprofundando esse mecanismo, alicerçando em cada aula. Tá ok? Feito isso, pessoal, para finalizar o exercício, como é que vai ficar daí, né?
Então, o resultado do exercício vai ficar da seguinte forma. Então, o que eu vou fazer agora? Eu já fiz a contabilização, né? E já paguei no outro mês. Fechou o exercício. Para fechar o exercício, a gente vai ter que apurar o saldo final da conta, né? Então, ou seja, resultado do exercício... Tá difícil aqui hoje, peraí. Resultado do exercício... Ele começou com um valor de 100 mil reais, correto? 100 mil reais. Então, ou seja, automaticamente o pagamento dele automaticamente vai ser o quê? 7.200 reais. A gente vai colocar aqui os 7.200. Tá? Daí a gente vai colocar aqui saldo final. Por que a gente vai colocar saldo final, professor? Porque essa conta resultado do exercício, ela é uma conta, embora tenha esse nome, ela é uma conta transitória. Somente o resultado final dela após o trimestre, se a empresa teve a mais a pagar a contribuição ou não, daí sim esse saldo final que vai ser transferido lá para o balanço patrimonial. Tá? Então, ou seja, esses 100 mil reais aqui é o início de tudo, né? É o início de tudo. Aqui é após o cálculo da CSLL. E aqui o saldo final, né, basicamente, no mês daí, tá? Ficou simples? Conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Quer que eu volte? Tranquilo para mim. Tô à disposição, pessoal. No caso, para a gente fazer exercício, tem que fazer tudo, né? A contabilização, tudo. Isso, exatamente, tem que fazer tudo. Um exemplo, vai ter um exercício que vocês vão fazer, o avaliativo, ele vale, muitas vezes eu perguntar assim para vocês, tá, é uma empresa geral, mas se fosse uma instituição financeira, professor, eu vou adivinhar o valor, só adivinhar, será que eu vou conseguir? Se você adivinhar, você cai da roça, você tem que fazer os dois cálculos, tanto de empresa geral como de instituição financeira separadamente, tá? Então, ou seja, faz os cálculos dos dois, para vocês já se habituando. O que muda é a alíquota, na verdade, não é? A sistemática é a mesma. Tá? Uhum. A sistemática é a mesma, tá? Até aqui, pessoal, tranquilo? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Tudo. Sim. Demais, Ellen, pessoal, vocês estão muito quietos, pessoal. O que está acontecendo? Vocês estão... É natural de vocês mesmos? Hã? Coronavírus. Tá, então beleza. Então, podemos avançar então? Tá tranquilo? Sim. Tá, então beleza. Então, esse daqui é um exemplo de exercício que eu fiz com vocês. O exercício avaliativo, pessoal, ele está da mesma sistemática que aqui, tá? Então, assim, qual é o segredo? Leia bem o exercício, tá? Vê o que ele está pedindo, daí você faz o cálculo. As famosas etapas, né? A primeira etapa e a segunda etapa. Organiza as informações e veja o que é adição e exclusão, tá? Professor, mas a adição e exclusão, ela vai estar lá no exercício? Acho que eu coloquei lá a adição e exclusão no exercício. Coloquei, eu acho, lá. Se eu não coloquei, vocês vê no slide o que está pedindo, tá? A pergunta da Carol aqui, qual o valor a ser deduzido para fins de apuração? O valor a ser deduzido, Carol, de acordo com a lei, é o valor aqui, ó, é o valor de 20 mil reais aqui, ó. Ele que é o valor a ser deduzido, tá? Porque ele é a exclusão que está escrito lá na lei, tá? Então, você está escrevendo aqui para ficar mais claro. Esclareceu a sua dúvida, Carol? Me dá um joinha, se é ok, se ficou mais alguma dúvida, por favor. Ou pelo chat. Perfeito. Obrigado, viu, Carol? Perfeito, pessoal. Então, vamos lá, então. Simples, né, pessoal? Achar difícil? Bastante. É muito fácil de ter Muito fácil, né? Então nem tudo é difícil, né? Nossa, que horror, gente. Achei difícil.
Então, vamos lá. Então, um exemplo que eu fiz com vocês aqui foi de uma forma trimestral, tá? Então, ou seja, professor, mas você apurou um mês. Se eu quiser somar 3 meses e fazer essa mesma sistemática, pode ser feita, a sistemática é a mesma. O trabalho é que a pessoa vai ter que somar 3 meses e depois fazer esse processo e somar tudo, tá? A sistemática é a mesma, tá ok? Por estimativa, tá? Por estimativa, pessoal, ela é bem simples também, tá? O estimativa, o que a gente vai fazer? A gente só vai fazer a contabilização. A contabilização e o pagamento quando o exercício mencionar. Então, o primeiro exercício, o que ele fala? O primeiro exercício, o que fala o primeiro exercício, né? Deixa eu só voltar aqui para tirar foto e mandar para a galera lá, né? Para ninguém dizer, né? Deixa eu tirar foto. Tem que ter umas 4 mãos aqui hoje. Tem que ter umas 4 mãos aqui para fazer tudo aqui hoje. Aqui. Vamos lá. A gente já fecha certinho. Então, o primeiro exercício. O que ele fala, o primeiro exercício? São 2 exercícios. São 2 exercícios, né? De estimativa. Estimativas são 2, tá? O primeiro exercício ele fala assim, o valor estimado para janeiro, né? Então, a empresa estimou para janeiro que ela ia, basicamente, pagar a CSL no valor de 14 mil. Ela estimou em 2 meses que ela vai pagar, com base no faturamento, 14 mil reais. E ela vai fazer o pagamento de forma parcelada, em 2 parcelas. Nesse caso aqui, como ela já informa o valor da contribuição social, a gente não precisa fazer cálculo de alíquota nenhuma, é só trabalhar com as informações que o exercício dá, tá? Porque aqui não está falando nada de base de cálculo, já mencionou já o valor da CSL, tá? Exercício. Então, a primeira etapa aqui é pegar as informações do exercício. Como é que vai ser aqui daí no caso, tá? Uma coisa que gera muita dúvida na cabeça do pessoal, até em pessoas que trabalham na área, na administração, né? Eles confundem muito, né? A diferença entre a palavrinha a recuperar e a palavra compensar. Recuperar é algo assim, vamos levar para o sentido bem lógico, é aquilo que você perde hoje, mas amanhã você recupera. Então a palavra recuperar tem esse sentido, né? Você perde hoje e amanhã recupera, tá? Mas dentro da legislação tributária, compensar e recuperar, eles têm um conceito distinto, tá? Nossa, pessoal, então para mim, se eu compensar e recuperar, muitas das vezes, eu compenso e recupero, muitas vezes sejam sinônimos, né? Na legislação tributária, eles diferenciam compensação com recuperação, tá? E um desses tributos que tem essa característica de compensação e recuperação é a contribuição social sobre o lucro líquido. Ela tem tanto a recuperação quanto a compensação, tá? Professor, como é que funciona isso? De uma forma bem simples. Um exemplo. A empresa ela estimou que ela ia pagar 14 mil reais de contribuição social sobre o lucro líquido. Ela estimou lá nos 2 meses que ia pagar 14 mil reais. Mas aí ela teve as atividades dela normal, teve o valor, teve suas atividades, teve suas operações, e ela viu que, pelas suas atividades, gerou uma contribuição a menor. E ela pagou a mais para o fisco. Ela pagou a mais para o fisco, mas a sua atividade gerou a menos. Então, vocês concordam comigo que gerou uma diferença aí, por exemplo, gerou uma diferença a favor da empresa? Já que ela gerou menos e ela pagou mais? Então, quando há uma questão de direito, de aquilo que fica para a empresa de direito e aquilo que a empresa paga mais, a gente fala que houve aí uma questão de compensação ou de recuperação, tá? O que eu vou pedir para vocês é assim, tudo que envolve ajuste de saldo, de valor, a nomenclatura vai ser sempre a compensar. Por quê? Por que compensar? Porque a palavra compensar dentro da legislação tributária, ela tem uma noção do quê? De ajuste, somente de ajuste. Ela só serve para arrumar a casa. Somente ajustar.
Professor, como é que vai ser isso? Um exemplo bem simples, né? Vamos pegar um exemplo que eu dei. Ó. A empresa, ela teve um CSL a pagar de R$14 mil. Mas ela fez estimativa desse valor, né? Ela estimou, basicamente. Mas, na realidade, né, nossas operações lá, ela gerou aí um CSL a pagar de 12 mil. Nossa, pessoal, ela pagou a mais. Então, ou seja, ela estimou mais e acabou realizando menos. Então, ficou R$2 mil. Esse R$2 mil aqui é um saldo. É um saldo. Um saldo. Então, se a empresa pagou, ela estimou a mais. Se ela estimou, por mais que ela tenha estimado, ela acabou pagando isso. E depois, no final do trimestre, ela viu lá que, puxa, jurou a menos. Automaticamente, esses R$2 mil, o governo vai devolver para ela, professor? Ele vai lá emitir um boletão para ela lá, vai depositar o dinheiro na conta dela? Não, o fisco jamais faz isso, de devolver o dinheiro para a pessoa por ter pago o tributo a mais. O que ele vai fazer? Então tá bom, esses R$2 mil eu vou compensar para você. Eu vou compensar. Então a palavra compensar para o fisco é sempre ajustar. Tá? Então, ou seja, R$2 mil aqui é como se ficasse de direito para a empresa. Então, lá no outro mês, por exemplo, ela tem R$2 mil já em haver, né? Mas daí ela gerou 14 mil, né, de CSL a pagar. Ela gerou 14 mil de CSL a pagar. Em vez de ela pagar 14, ela vai estar pagando somente 12. Então, quando ocorre esse mecanismo aqui, pessoal, a gente fala que já ocorreu a compensação. Uma coisa compensa a outra. Então, ou seja, uma mão lava a outra. Então, ou seja, dentro da legislação tributária, isso ele é muito comum, tá? Assim como o ICMS, o IPI, PIS, COFINS, o governo trabalha muito com isso. Então, na questão de compensação, esse detalhe. Então, ou seja, a palavra compensar, ela sempre vai trabalhar com base sempre no saldo. Qual que é o saldo aqui? O valor de R$2 mil. O recuperar, o que ele vai ser? Ele vai ser basicamente, ele só vai ocorrer basicamente de acordo com a operação da empresa. De acordo com a operação. Vai ocorrer com a operação. Ou seja, quando não houver nenhum ajuste. Tá? Então, ou seja, professor, mas por que eu tenho que saber essa nomenclatura? Por quê? Vai chegar momentos que vocês vão ler alguns artigos, alguns livros, né? Tem autor que fala, compensar, recuperar. Na verdade, são só nomenclaturas que se referem basicamente a conceitos distintos, mas que no cálculo eles utilizam uma nomenclatura para cada nome. Então, no caso, os R$2 mil aqui, é compensar. O recuperar é 14 mil. Então, ou seja, são formas de tratamento dos saldos e das contas, tá? Eu vou pedir para vocês não se prenderem a essas nomenclaturas, só para vocês terem conhecimento aí. Tem hora que algum fala compensar, recuperar, e isso basicamente gera muita confusão. Então, não se atente a esse detalhe, tá? Beleza? Uma dúvida, pessoal? Não. Não? Então tá bom. Acho que não. Então tá bom. Então vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Beleza, sem dúvidas. Então, como é que a gente vai ficar? Vamos adotar um padrão aqui, mas assim, vocês podem separar com nomenclaturas diferentes, tá, pessoal? Então, não se atentem a esse detalhe aí, tá? Então, a gente vai usar como regra tudo que for de estimativa nos exercícios de CSLL, vocês considerem sempre a palavra recuperar. Tá? Vamos padronizar aqui, tá? Tá caindo, pessoal? Não. Não? Não. Tá. Mas o senhor tá gravando? Tô gravando, pode ficar sossegado. Tô gravando. Imagina não gravar, você é louco? Não, lá pro grupo. Tô gravando. Então, aqui nos nossos exercícios, pessoal, a gente vai sempre usar a nomenclatura a recuperar, tá?
Não estranhe quando vê nas leituras de vocês, encontrar a palavrinha compensar, recuperar, tá? Eu tenho essa diferença daí, tá bom? Vamos lá. O primeiro exercício que ele fala que foi estimado. Então, ou seja, quando a gente vai estimar, a gente sempre vai debitar. Conta a recuperar é sempre uma conta. Não, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. A recuperar, dentro da legislação tributária, sempre é uma conta de ativo. Tá? A recolher, sempre uma conta de passivo, que é a obrigação. Tá? Então, sempre decore esses termos para vocês não ficar na dúvida. Tá? Sempre bens mais direito. Aquele conceito de contabilidade que vocês estão careca de saber. Então, como é que vai ser aqui? Então, ou seja, como a gente está provisionando essa estimativa, né, basicamente, e a gente pode futuramente se compensar dela, né, ter um valor maior ou menor, gerar direito ou obrigação para a empresa, a gente vai chamar de CSL a recuperar. CSL recuperar vai ser o valor de R$14.000. A contrapartida vai ser o quê? Uma obrigação. CSL a pagar ou a recolher é a mesma coisa, tá? É o mesmo significado. Valor de R$14.000. Até aqui tranquilo, pessoal? Sim. Então aqui, professor, por que ele debita a conta lá no ativo, se receber? Por quê? É uma provisão ativa. Provisão ativa significa que a gente vai se beneficiar de algo. Então, toda vez que vocês viram a palavrinha ICMS recuperar, IPI recuperar, PIS, COFINS recuperar, que vocês muitas vezes vê essa nomenclatura, o que é? É uma provisão ativa. A empresa vai se beneficiar do saldo que está na conta, o valor que vai entrar nessa conta futuramente nas próximas operações. Tá? Então, como é que vai ficar a estimativa? CCL recuperar, 14.000. E a contrapartida vai ser no passivo, uma obrigação do passivo, R$14.000. Tá? Essa é a estimativa. Tá ok? Daí, professor, então, ou seja, essa primeira parte aqui é só contabilização? É só contabilização no mês. A Rosana está achando muito simples, Rosana. Demais. É? Quer dizer, isso daí, né? Só Com isso. certeza. Então, aí aqui, o CCL a pagar é uma conta de passivo, uma obrigação. Daí, como eu falei para vocês, né, o CSL, no mês, ele ocorre a tributação, e no outro mês, ele ocorre o pagamento. Na estimativa, é a mesma forma. A gente vai pagar a estimativa no outro mês. De que forma? Qual o valor que ele pagou por mês lá? Vamos pagar o primeiro mês. Quanto que ficou o valor do primeiro mês? 14.000 de forma parcelada, 2 meses. Vai dar quanto por mês daí? 7.000. 7.000. Então, ou seja, qual conta que a gente vai deduzir? CCL a pagar, né? Que é a obrigação, né? Recolher. O valor de quem? R$7.000. R$7.000, professor, o que é R$7.000? R$7.000 é o valor do quê? Da primeira parcela. Dos 2 meses que ele parcelou. Tá? E a contrapartida vai ser o quê? No caixa. Valor de R$7.000. Assim sucessivamente. Tá? Esse é o primeiro mês. E o segundo mês, como é que vai ficar daí o segundo mês? Como é que vai ficar o segundo mês? Mesma coisa? Oi? Mesma coisa? Mesma coisa. Segundo mês é a mesma coisa. Até zerar a obrigação. Né? Até zerar a obrigação. Aqui o segundo mês. Aqui é uma conta, caixa é uma conta de ativo, tá, pessoal? Deixa eu colocar o primeiro mês para cá. Mês para cá. Uma conta de passivo. E aqui. Primeiro mês, primeira parcela, né? Deixa eu até marcar aqui.
E a segunda parcela. Tá? Até aqui a gente fechou a contabilização e o pagamento da estimativa, que é o primeiro exercício. Tranquilos, nenhuma dificuldade, simples, não é difícil. Eu não terminei de digitar aí. Tá, Pode pode. falar para nós. Pronto, voltei. Pronto. Ah, tá. Eu pareci. Perfeito? Nenhuma dúvida, pessoal? Não, agora não. Tranquilo? Rosana, companhia, demais? Esse do Excel você vai disponibilizar pra gente? Vou disponibilizar. Tudo que eu estou fazendo, eu estou dando o corpo e a alma para vocês. Tá bom? Alguém perguntou aqui. Por enquanto, tranquilo. Posso avançar então, pessoal? Pode. Pode? Então tá bom. Eu vou fazer uma linha amarela aqui, porque senão atrapalha aqui tudo o primeiro exercício, né? Então, da mesma forma, o primeiro exercício, o segundo exercício, a gente vai fazer da mesma sistemática. Tá? A gente vai pegar as informações do exercício também. Lendo o exercício, qual é a diferença do primeiro com o segundo? Saberia me dizer? Só olhando para ele? Os dois? Não. Então, um fala, né, da estimativa por um período, né, de 2 meses. Poderia ser de forma por mês ou trimestral, correto? O outro ele já fala da estimativa basicamente de acordo com o que ele realizou no ano. Então, ou seja, um fala do mês e o outro fala do que ele estimou no ano todo. Tá? Só isso que muda no exercício para o outro. Tá ok? Então, ou seja, vamos lá para o segundo. Então, o primeiro exercício, professor, ele trabalha aqui da estimativa por mês. De forma, né? Aqui a gente coloca de forma trimestral aqui também. E o segundo, ele trabalha com informações de estimativa anual, que ocorreu no ano, tá? Então, como é que vai ficar, então, a gente considerando aí no ano, a sistemática do ano, do que ocorre no ano, e do que ocorre no mês, no trimestre, ele é diferente do que ocorre no anual? Não, é a mesma sistemática de cálculo. Só muda, basicamente, a nomenclatura, tá? da conta, né? Então, aqui, o que vai acontecer? A gente vai colocar aqui, a gente colocou CSL a recuperar, correto? Então, vai ser o quê? Débito, CSL, estimativa, anual a recuperar. E a contrapartida vai ser o quê? Crédito, CSL. Deixa eu arrumar aqui também. Tá. Esse é o segundo exercício? Você tá falando do primeiro aí? É o segundo, desculpa. Obrigado, segundo. Ah, tá. Tá? Então, o segundo ele fala da estimativa anual, que ocorreu no ano. Então, qual a nomenclatura da conta? Estimativa anual, recuperar e crédito o quê? CSL estimativa a recolher, o apagar. Tá? O que ele fala ali? Ele fala assim, suponhamos que agora, em 31 de dezembro, o valor da CSL anual basicamente seja o valor de 160 mil no ano. Tá? Então, ele estimou esse valor no período de 12 meses, que a CSL que ele ia com base no seu faturamento, no seu lucro, ele ia pagar aos cofres públicos 160 mil reais. Mas o detalhe é que no final lá de dezembro, né, considerando lá o mês de dezembro, ele acabou realizando a menor